Olá, vamos começar a penúltima aula do nosso curso. O tema hoje é um pouquinho diferente dos demais temas, ele não está diretamente ligado à técnica de estudo, mas sim a uma coisa muito legal, muito diferente aqui, muito importante, que tem uma relação total com esse momento da sua vida, que é nada mais nada menos do que como conseguir uma renda extra estudando. A ideia de falar desse tema, primeiramente no livro que eu escrevi, que está disponível ali na área de aluno, ali, se você clicar no menu em apostilas, o meu livro está lá, para quem é apoiador da Cultive. Está como apostila porque ali estão as apostilas da editora Provare, e como esse meu livro foi publicado pela Provare, a gente colocou junto com as apostilas ali. Mas, voltando ao assunto, quando eu estava pesquisando para escrever esse livro, que é o anônimo ao curso aqui, eu me lembrei de um detalhe do nosso dia a dia prático na Cultive. Quando a gente começou, lá no ano de 2017, com pouquíssimos alunos ainda, hoje a gente já tem milhões e milhões de alunos, mas na época eram poucos, as primeiras parcerias que a gente fez foi com alguns influencers. Eu lembro de uma menina que era influencer de Enem, ela tinha mais de 100 mil seguidores lá, e tudo que ela tinha feito para virar uma grande influencer na área específica do Enem, específica para quem estava estudando para medicina, foi compartilhar o material que ela estudou durante o período de preparação dela para o Enem, para o vestibular, para os vestibulares que ela prestou. Então, assim, ela pegou o material que ela estudava, compartilhou, não lembro se na época se era em forma de vídeo ou algum texto, alguma coisa, as pessoas começaram a consumir o material dela, ela começou a vender esse material, ela começou a ter seguidor pra caramba, começou a vender anúncios nos canais dela e ela teve uma renda extra. Foi fazer a faculdade dela já com uma renda bem legal como influencer na área de atuação dela. E esse padrão se repetiu com outras áreas de estudo também, como a OAB, a gente teve parceria com um menino que tinha 400 mil seguidores, vendendo um plano de estudos, vendendo o plano de estudos dele, já com as anotações dele, que na verdade eram anotações ali, textos de lei, ele nem precisou escrever nada, mas ele organizou bonitinho, fez um design legal, vendia isso, depois ele virou influenciador na área. Então a gente, lembrando desses casos e de outros tantos professores que deram aula na Cultiva, inclusive para concurso público, que começaram enquanto estavam estudando para concurso e falavam, olha, essa aula que eu dou hoje, esse material eu preparei quando eu estava estudando. Então vamos aproveitar isso, vamos escrever, vou pesquisar sobre o tema para escrever de uma maneira mais didática como que faz isso, e eu resolvi trazer neste curso aqui também. Então o nosso menu de hoje vai falar um pouquinho sobre como ganhar dinheiro estudando, né, e de que forma. Vendendo tutorias, produzindo conteúdo online, vendendo anotações e resumos, elaborando cursos, né, e no final eu vou dar umas pequenas dicas de como começar. É claro que nesse ponto aqui você pode avançar um pouquinho mais lá lendo o livro, mas também eu vou até voltar um slide aqui para quem ainda não me segue ali no Instagram, claudiomatos.cultive, me siga, porque esse é um tema que eu vou entrar com mais profundidade na sequência. Além da experiência aqui com concurso público, por óbvio, né, como CEO e idealizador da Cultive, eu tenho uma experiência razoável aí, toda a equipe aqui da Cultive, em criar conteúdo, criar curso, criar todo tipo de conteúdo, lidar com professor, lidar com gravação de aula, com divulgação. Então, na sequência, eu expliquei até na primeira aula, eu quero atingir o público de concurseiros, né, que é você que quer seguir uma carreira pública, e quero fazer com que você entenda melhor os objetivos da carreira, como conquistar as técnicas de estudo, que é o que a gente está fazendo neste curso, mas eu quero me dedicar um pouquinho depois também ao público empreendedor, porque a outra experiência que eu tive na vida, né, foi empreendendo em várias empresas e combinando agora com a Cultive. Então, quando eu chegar nesse público empreendedor, eu também vou começar a postar lá nas minhas redes sociais, especificamente no Instagram, conteúdo. E aí, provavelmente eu vou fazer um curso também, que vou tratar com o maior carinho durante os próximos meses aí para atingir esse público. Então, se por algum acaso você achar que faz sentido dentro do seu planejamento tentar já começar a plantar uma sementinha ali de alguma coisa que você vá planejar uma renda extra para o futuro, me siga no Instagram, que esse conteúdo, apesar de não ser o central deste curso, eu vou começar a explorar bastante nas próximas semanas, nos próximos meses. Como esse curso é gravado, talvez eu esteja falando isso e eu já esteja publicando lá. Então dá uma olhadinha lá no meu Instagram, ok?
Quando eu falo renda extra, não é só durante o período do estudo para o concurso, é para você começar a pensar nisso agora. Por quê? Como eu falei em algumas aulas atrás, uma das limitações que as carreiras públicas trazem é a financeira. Em média, você ganha mais numa carreira pública do que numa carreira privada. Porém, a carreira pública limita. Vou dar o exemplo da área jurídica. Em média, um juiz, por exemplo, ele ganha mais que um advogado. Bem mais na média, bem mais. Porém, quem mais ganha com o direito são alguns advogados, não juízes. O salário do juiz é limitado constitucionalmente, não pode ganhar mais do que um ministro do Supremo, tem várias regras e tal. Um advogado, embora em média ganhe menos que um juiz, mas o que não falta é exemplo de advogado que em uma ação ganha o que o juiz vai ganhar na vida inteira dele. Milhões e milhões e milhões em uma ação. Então, assim, a vida de funcionário público, por melhor que seja o cargo, ela tem um limite financeiro. Agora, se você paralelamente faz uma carreira ligada à produção de conteúdo, a ser professor ou algo do gênero, que é permitido em qualquer carreira, tem muitas carreiras que têm limitação, né? Se você pode trabalhar com alguma coisa ou não, sendo juiz, sendo isso, mas dar aula você sempre vai poder. Criar conteúdo vai poder sempre. Então, assim, aqui tira a limitação. Eu lembro que tive um professor que era promotor de justiça, que tinha lá o seu salário de promotor, e ganhava 50 vezes mais que isso dando aula. Não vou citar o nome aqui, mas era um dos caras mais famosos dos cursinhos à época. E o cara ganhava muito mais. A hora-aula dele era muito maior do que a hora trabalhada dele no Ministério Público. Mas muito mesmo, e vendia muito livro também, e por aí vai. Isso que eu não estou nem falando da época que tinha cursinho online. Que aí fica ilimitado onde você pode chegar. Estou falando da época que não existiu o online ainda. Agora imagine no online. Então, assim, além de ser uma renda extra para o teu período de concurso, talvez seja o início da sua renda extra futura, que pode ser até a principal. Você continua lá com o teu sonho de seguir a tua carreira pública, mas paralelamente você é professor. Eu lembro que quando eu tive um cursinho preparatório também, antes da Cultive, a gente tinha um professor que dava aula sobre a parte bancária ali para o Banco do Brasil e tal. Ele já tinha se aposentado no Banco do Brasil, mas assim, deu muito mais dinheiro depois dando aula de um cursinho para concurso do Banco do Brasil. Mas isso tudo você consegue plantar a sementinha agora. E é por isso que eu quero só falar um pouco das possibilidades, né? Não vou roubar teu tempo aqui para ficar ensinando como gravar curso e tal. Mas se for do seu interesse, depois você me segue ali que a gente vai avançar. E aí a gente vai, quem sabe daqui uns dias você está dando aula na própria Cultivo, inclusive. E é verdade, a gente tem pessoas que foram alunos da Cultivo e que hoje dão aula na Cultivo nas mais diversas áreas aí. Então, uma das maneiras de ganhar dinheiro estudando é você fazendo tutoria, né? Dando aula particular, tutoria e tal. Você tem um conhecimento ali que, não raras vezes, ele vai ser útil para... Tá estudando matemática para o concurso, você está bem nisso e você, às vezes, tem até no seu bairro, na sua vila, no seu condomínio, pessoas que vão pagar para você dar aula para o filho dela e tal. Então, isso aqui, além de você ganhar um dinheiro, você está estudando, que é o famoso método Feynman, que a gente já falou antes. Você vai absorver teu conteúdo, você vai passar para outro, você vai estar gravando mais aquilo. A pessoa para quem você vai estar dando sua tutoria, sua aula particular, vai fazer perguntas. Às vezes você não vai saber responder uma pergunta, vai ter que pesquisar. Poxa, um baita método para gravar de novo e tal. Então é um caminho bem legal esse de aulas particulares e tutoria. E tem N ferramentas na internet que você pesquisa que você vai lá e oferta esse serviço, as pessoas entram lá e contratam suas aulas particulares, uma pesquisa rápida, você já consegue chegar lá. Mas me segue ali no Instagram que a gente vai avançar nisso também, não só nos temas de concurso. Além disso, produção de conteúdo online. E eu não estou falando aqui de curso especificamente, eu estou falando de conteúdo mesmo, assim, criar um canal, criar uma conta numa rede social, sei lá, uma que venha a surgir ainda, uma das que já existe, entrar numa comunidade e cobrar por resumos, resumos em vídeo, né? Conteúdo online, sei lá, tem N possibilidades. Aqui, nesse momento, eu estou meio que direcionando para criar um blog ou um videoblog, que seria um canal de YouTube, né? Videoblog, sei lá como que chama, mas é mais ou menos por aqui. Você
faz o teu conteúdo, faz os seus resumos, grava isso, grava de alguma forma até um podcast, sei lá, coloca e vai testando, vai divulgando. Vai que um conteúdo desse viraliza. Tem gente que às vezes com um conteúdo ganha vida, né? Lembram do Michel Teló lá, que teve uma música que espalhou aí, viralizou pro mundo? Acontece com vídeos também. Às vezes você grava um vídeo de um assunto conhecido que o algoritmo lá de busca do Google reconhece qualidade naquilo, isso vai para milhões de pessoas. E com um vídeo, a monetização de um vídeo se aposenta. Né? Quanto que o Michel Teló, lembro que naquela época era bilhões de visualizações. A vida financeira dele, não sei se aquilo lá era monetizado por ele, aquele canal lá que viralizou aquele clipe, mas se foi isso, que foi mais isso da história lá, não lembro direito a história, que eu não acompanho muito, mas era mais ou menos isso, um vídeo do cara poderia ter aposentado ele para sempre ali. Então, cria teu conteúdo, vai ser bom para o teu estudo e vai postando em algum canal. Essa é outra forma. Aula particular é uma, produção de conteúdo para um canal é outra, claro, sempre focando no teu estudo nesse momento. Segue o teu plano de estudos, na hora de revisar, grava um vídeo falando, vai lá e posta no teu canal já organizadinho, faz um planejamento mínimo ali. A outra forma é a venda de anotações e resumos. Eu já dei o exemplo, eu conheci um menino lá de direito na época que fez as anotações dele de aula, e junto colocou a legislação ali e vendia, mas vendia muito, assim. Lembro que ele fez um lançamento disso, vendeu 116 mil reais a primeira vez que ele fez. Isso em 2017. E depois ele profissionalizou e foi tendo muito mais seguidor. Então, cada exame da OAB, que se eu não me engano é um a cada 4 meses, mais ou menos, ele fazia um lançamento desse. Não acompanhei depois, mas deve estar ganhando um bom dinheiro hoje. Muito mais que como advogado, provavelmente. A outra opção, aí sim é o mais pesado, digamos assim, é o mais profissional, mais planejado, que é realmente já ir planejando cursos daquele teu conteúdo. Então, né, você vai observar que você é bom na matéria X, no tema X, no tema... E já vai direcionando aquilo em forma de curso, já coloca aquilo para funcionar, e aí você vai aperfeiçoando isso, estudando como que faz lançamento de vendas e tal. É uma opção bem legal também. E aí, o como fazer, né? Independente de qual dessas alternativas aqui que eu estou trazendo você se identifique mais, é certo que você vai ter que definir um público. Definir um público. Assim, tem muito mais coisa para fazer, vou deixar claro. Mas nesse momento inicial, se você olhar essa aula e falar assim, ó, eu vou aproveitar e vou começar a criar aqui uma fonte de renda. Então, para 5 minutinhos, dá uma estudadinha, vê lá no meu livro alguns detalhes a mais. Então, assim, define seu público. Fala assim, vou fazer uma coisa que é para o público de concursos. Ou não, eu vou fazer aula particular para criança muito mais nova, porque eu gosto de lidar com criança, eu moro num condomínio que tem muita criança, então eu vou criar uma página lá onde eu ofereço, eu vou distribuir cartãozinho no meu condomínio, que ó, se eu pegar aqui 10 crianças no meu condomínio, tá ótimo, faço uma renda excelente para agora. Então, assim, defina o seu público. Se é virtual, se não é virtual, qual é a idade, mais ou menos por aí. Aí escolha os temas que você vai trabalhar, estruture esse produto, né? Desenvolva o conteúdo, revise o conteúdo, escolha o canal. O que é escolha o canal? O canal de venda, né? Se pode ser desde distribuir cartãozinho no teu condomínio até um canal de YouTube propriamente dito, ou um portal onde você publica cursos para vender curso e tal, e promova, né? Então, o promover ali no caso do físico, eu até misturei os dois conceitos, que se você for fazer a divulgação no condomínio é a promoção, na verdade, né? O canal, nesse caso, seria o físico, né? Sei lá, a tua casa onde você dá aula, o salão de festas do condomínio, sei lá, alguma coisa assim. Mas resumindo, esse aqui é um roteiro muito breve, só para despertar, para vocês entenderem como que faz. Entenderem que dá para fazer isso. Aí tem outras etapas, me sigam ali, pode buscar outros produtores aí de conteúdo que possam te ajudar também, mas aqui eu quero que você saiba que dá para fazer isso e tome essa decisão. Você já está ali resumindo, já está fazendo, ou está fazendo flashcard, faz isso profissionalmente. Eu até interrompi um pouco aqui o raciocínio que eu lembrei de uma coisa. Alguns anos atrás, quando eu tinha editora, a gente até convidou para publicar com a gente uma moça que estava estudando para concurso e ela começou a fazer mapas mentais. Então ela pegava o conteúdo de direito e começou a fazer mapa mental. Quando eu vi, essa moça já tinha algumas centenas de mapas mentais
E a gente tentou trazer para nossa editora, mas uma outra editora conseguiu pagar melhor o passe dela ali. Ela publicava livros dessa grossura aqui, assim, ó, só com mapas mentais. A pessoa pegava mapa mental, mapa mental, mapa mental, simples assim, ela não era desenhista, nada. Ela pegava figuras meio que prontas na internet, de domínio público, e ia colocando ali mapa mental. Vendia muito, a ponto da gente não ter cacife na época de trazer ela para nossa editora. Então era isso, ela estava estudando, fazia os mapas mentais dela, começou a vender em forma de PDF na internet, e daqui a pouco, hoje seria até a maioria querer o PDF, mas na época, estou falando de 15, 20 anos atrás, as pessoas gostavam de material físico, então ela conseguiu editar fisicamente e se vendia demais. Só para dar os exemplos, para você pensar, refletir sobre isso, se for o caso, se couber, se for necessidade, se você se vê fazendo isso, vai ajudar na fixação do conteúdo para você que está estudando e ainda pode estar nascendo uma carreira paralela para você ou, no mínimo, um ganho extra enquanto você está estudando. A nossa frase de hoje: não repares de onde vêm os ensinamentos, mas confia à memória o que disser de bom. Tem sempre diante de ti os olhares dos mestres. Não tem muito a ver com a aula de hoje, mas já estamos na 13ª aula, né? Então não tá fácil mais achar uma frase que faça totalmente sentido ali, mas é uma frase sensacional. Não faz sentido com isso de vender curso e tal, mas é um ensinamento dos melhores de São Tomás de Aquino, que é assim: não interessa se quem vai te passar o conteúdo é um professor, é um colega seu, é alguém na sua casa que nem conhece do tema profundamente que você está estudando para o seu concurso. Analise o que está sendo, qual é o conteúdo que está sendo passado para você, e aí sim guarde na sua memória. E o link que eu consegui fazer para essa aula de hoje é assim: não se sinta incapaz de você ser alguém que passa conteúdo. Fala assim: poxa, eu estou estudando, como eu vou ser a pessoa que já vou preparar conteúdo para passar para os outros? Não, as pessoas vão enxergar a qualidade exatamente pelo que diz essa frase aqui. Não interessa se vem de alguém novato ou do professor mais antigo de cursinho preparatório para concurso. Se o conteúdo for bom, as pessoas vão te olhar, vão enxergar o que os grandes mestres falam e vão reter o teu conteúdo. E vão comprar o seu conteúdo, inclusive. Então, com base nessa frase aqui, fiz uma ginástica aqui para caber na aula, mas cabe, né? Vamos combinar que cabe. Então, São Tomás de Aquino incentiva a gente a não olhar quem diz, mas sim o que é dito. Então, com base nisso, pense que você, mesmo ainda se sentindo alguém que não está numa posição de mestre, de professor, você já pode ter muita coisa para dizer para os outros. E as pessoas podem sim ver qualidade naquele conteúdo que você quer passar. Ok? Na próxima aula é aquela que eu considero a mais importante. Não vai ser uma aula profunda sobre filosofia, mas tem essa vontade de despertar em você essa curiosidade de saber o que está por trás das ideias, de saber de onde vêm as coisas. E a partir do momento que você fizer um pouquinho de estudo com esse intuito de saber as verdades por trás das coisas e acostumar a fazer isso na vida, você vai conseguir desenvolver muito mais fácil as suas técnicas. Então, força e venha para nosso próximo encontro ali, seja já na sequência dessa aula ali, aperta o botão ou deixa para amanhã, porque é uma aula que você vai ter que pensar um pouquinho mais, mas vamos lá que isso aqui vai ser bem útil para você, tá bom? Muito obrigado e até lá!